Bolsa surgiu de um desdobramento das atividades que a gente realizava na revista Zoom. Havia um pedido e uma necessidade dos artistas de desenvolver trabalhos no prazo mais longo, né, do que o prazo que a gente tinha na revista, em geral 6 meses para cada publicação. E também de ter mais estrutura financeira e profissional para desenvolver projetos com mais ambição. E aí a gente bolou a ideia de, né, fazer uma bolsa de fomento artístico que permitisse com que eles produzissem livremente a partir de um projeto inscrito, mas que trabalhassem não só com fotografia, mas com vídeo, com livro, com publicação impressa, com instalação. Aos poucos, ao longo assim, da trajetória da bolsa, né, a bolsa que começou como uma bolsa de fotografia, ela foi se ampliando para responder às necessidades dos próprios artistas, que inscreviam projetos em mídias mais fluidas, né, diluindo certas fronteiras. Acho que a curadoria da exposição ela começa muito mais como a curadoria de um projeto, que é o projeto da própria Bolsa. Então a gente tem acompanhado nos últimos 10 anos esse processo de produção das obras, né, de criação e produção das obras ano após ano. E a gente tem esse desejo de fazer a exposição, de juntar esses artistas, expor esses artistas juntos já há alguns anos também. Então acho que todo o conhecimento e a apropriação que a gente foi tendo dos trabalhos, a partir da junção, né, ano após ano, do aprendizado que a gente ia tendo com cada um deles, também de uma certa maneira foi costurando essa ideia de nó que a gente criou na exposição, né? Então quando a gente pensou nos 10 anos, já tinha um pouco essa ideia de que os trabalhos são muito diferentes, de que as perspectivas são diferentes, que os tempos onde eles foram feitos são diferentes. Então, o que fazia sentido entre eles era essa ideia de trama, né? Essa ideia de uma rede que conectasse todos eles, não só pela produção a partir da imagem, mas de temáticas que se aproximavam ou se distanciavam, seja no tempo, seja nas condições que cada um produziu. Eu acho que teve esse processo anterior à exposição, né, pensando na construção e no entendimento do projeto de cada um dos bolsistas. Perceber como, às vezes, o mesmo tema proporciona e permite diferentes olhares de cada artista, né? E aí a gente tem tanto olhares que partem de uma história pessoal, particular, para contar uma história coletiva, uma história que é reconhecível como coletiva, quanto pesquisadores e artistas que estão orbitando esse tema e pesquisam o tema e constroem a partir de um olhar que é como se fosse o olhar de um estrangeiro, né? E atuam de fora para dentro, vamos dizer assim, né? E isso, claro, acho que é muito interessante olhar na exposição e perceber esses deslocamentos, porque isso permite que a gente veja como cada artista reage, né, com a sua linguagem, com a sua percepção, com a sua sensibilidade, às vezes é um tema muito comum e muito utilizado por outras pessoas, né? Temas históricos da arte contemporânea, por exemplo, como a imigração, como a própria linguagem fotográfica, explorar o que a linguagem significa, né, e como que ela interfere na nossa vida, como que ela aparece no nosso cotidiano, né? Uma das coisas mais bacanas da Bolsa, que eu sempre defendi, é que ela fosse aberta o suficiente para correr os riscos junto com os artistas. A gente premia um projeto e a gente nunca sabe onde esse projeto vai dar. Muitas vezes esse projeto se transforma ao longo do tempo e o Instituto tem que ter flexibilidade suficiente para jogar junto com isso e transformar também o que ele espera desse projeto. Isso fez com que a gente transformasse o que a gente mesmo esperava de desenvolver com a Bolsa ao longo desses anos. O Brasil mudou, né? As questões políticas, sociais afloraram de uma forma muito importante, muito urgente, muito relevante mesmo. E eu acho que a Bolsa conseguiu perceber isso e se transformar em função disso, né? Ouvir o que os artistas estavam querendo, ouvir a temperatura social, política, ouvir o que era importante de apoiar na arte, o que a gente queria promover como fomento, né? E transformar, inclusive, a seleção e o que a gente vem premiando ao longo desses anos em função dessas necessidades mesmo do país, né? Eu acho que a ideia é sempre que a Bolsa ajude a construir essa estrutura para que esses trabalhos artísticos possam existir. A preocupação que a gente tem é não cristalizar os projetos mais antigos
tirando eles do tempo em que eles foram feitos, né? Porque isso seria um desserviço tanto para a gente quanto para o público de entender que existem questões sociais, políticas já postas naquele momento, que dentro do seu contexto conversam com questões sociais e políticas postas hoje, né? Então a gente consegue perceber como a Bolsa vai mudando formalmente e conceitualmente, mas como a gente consegue ir construindo novas conexões políticas, mas ainda assim tendo um lastro nesses primeiros bolsistas, né? Então, quando a gente olha para o trabalho de cada um dos bolsistas, ele tem um viés político, que talvez não seja o que a gente tem entendido como um viés político identitário hoje, mas que já tinham outras questões colocadas na mesa, né, a partir de cada um dos projetos. Assim. Então, eu acho que é bastante importante para a gente conseguir mostrar para o público como fazer essa conexão temporal, inclusive. Né, como conseguir olhar para um projeto de 2013 ou 2014 e não falar assim, isso aqui ficou lá atrás, e conseguir fazer uma conexão com o que a gente está apresentando agora como um todo, sabe? Acho que o grande desafio aqui era como criar uma exposição com 20 artistas e coletivos, com uma quantidade absurda, né, enorme de obras. Então a gente conseguiu finalmente essa parceria com o Pivô, que é uma instituição que tem espaço, que tem escala e que tem uma proposta também artística e política parecida com a proposta da Bolsa. E imediatamente houve uma afinidade, não só de visão, mas de espaço e conteúdo, né? Foi um grande desafio instalar uma exposição que tem muita fotografia, muita obra de parede num lugar em que as paredes são curvas, são inclinadas, no projeto do Niemeyer, que é completamente assimétrico. Mas eu acho que isso dá vida, dá ritmo, dá movimento para a exposição. Acho que é até, para mim, mais interessante ver esses trabalhos em diálogo com essa arquitetura do que encaixotados num cubo branco. Acho que a graça e o charme desse projeto é o fato de ele estar nessa arquitetura tão pessoal e tão única.